Ok, pessoal. Então, dando continuidade aqui, certo? O nosso início da noite, certo? A sequência de palestras da noite. Nós teremos agora a professora Larissa Rabi. Ela é biomédica, ela é professora de graduação e especialista em análises clínicas, além de ser mestre em ciência. Ela vai estar abordando o tema com a gente aqui: imunologia e câncer, as moléculas de adesão celular e o processo metástico. Ok. Houve algumas interferências onde a necessidade da palestra da professora Rabi será gravada. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar expostas aqui no site e a gente vai encaminhar para ela fazer uma gravação de vídeo ou encaminhar via e-mail para vocês, tá bom? Então é isso, eu vou soltar a gravação aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Habilitado em Biologia Molecular, especialista em análises clínicas e mestre em Ciências pelo Departamento de Clínica Médica da Unicamp. Hoje, quero conversar com vocês um pouquinho sobre as moléculas de adesão celular, o processo migratório das células do sistema imune e como esses dois assuntos se relacionam com a progressão tumoral e o processo metastático. Isso, nós precisamos relembrar alguns conceitos importantes. O processo migratório ele ocorre porque as células do sistema imunológico, os leucócitos, eles precisam migrar, via vasos sanguíneos para os locais de inflamação, para os locais que eles realmente vão atuar de forma efetiva. Esse processo migratório, ele é um processo muito complexo. Envolve a atuação de citocinas, quimiocinas e principalmente as moléculas de adesão celular, que vão unir, e possibilitar esse momento de migração. As moléculas de adesão celular, elas têm diversas funções. As principais são proliferação, migração e diferenciação celular. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a fundo sobre o processo migratório. Esse processo acontece pela conexão, pela interação entre as moléculas de adesão celular, principalmente. Essas moléculas elas são divididas em 4 grandes grupos: a superfamília das imunoglobulinas, as selectinas, integrinas e cadeninas. Essas moléculas elas estão agrupadas, elas são divididas em grupos de acordo com as suas características físicas, químicas e fisiológicas, seu comportamento, no nosso organismo. Elas fazem 2 tipos de ligação, 2 tipos de interação. As interações homofílicas, que é quando moléculas da mesma família se ligam, e interações heterofílicas, que é quando temos a ligação de moléculas de famílias diferentes. Esse processo migratório, ele é muito complexo. Mas, a fim de simplificar, por uma questão didática, ele é dividido em 4 fases importantes, que são marcadas pela atuação de determinadas moléculas de adesão celular. A primeira fase é esse momento de adesão inicial, ou também conhecido como o momento de captura, que é quando essa célula que está migrando, esse leucócito que está ali no vaso sanguíneo, ele é atraído para o endotélio vascular. Esse momento de atração é mediado principalmente, pela família das selectinas. As selectinas elas têm um papel muito importante em todo esse processo migratório, principalmente nesse momento de adesão inicial, que é quando elas conseguem, capturar, trazer essa célula para o endotélio vascular. As selectinas têm uma estrutura muito semelhante entre elas. O que diferencia, são as sequências de repetição. Essas moléculas, elas são diferentes entre si, principalmente por essa sequência de repetição aqui, ó. Nós observamos que a altura da molécula muda, a posição atômica, as funções químicas, a estrutura química é alterada. Então, as suas ligações e as suas interações também. É importante notar que as selectinas, elas têm uma porção intracelular,
né? Uma porção que fica dentro da célula e auxilia na ativação de várias vias intracelulares de sinalização. Além disso, nós temos o PSGL1, que é o principal ligante da P-selectina, é uma molécula de adesão também membranar e também possui o domínio citoplasmático, ativando vias importantes de sinalização intracelular. Essa molécula ela vem sendo bastante estudada para a imunoterapia, ela é até considerada, né, um possível inibidor de checkpoint imunológico e vem sendo bastante estudada para essa função. Também está relacionada com o processo migratório das células do sistema imunológico. Nesse momento de adesão inicial, o que nós observamos é a ligação entre os leucócitos e as células endoteliais. Essa ligação acontece via moléculas de adesão celular. E como eu mencionei, as principais atuantes nesse momento são as selectinas e os seus ligantes, como a gente pode observar aqui na imagem. Mas não significa que são as únicas moléculas que atuam nesse momento de adesão inicial e aproximação. Nós temos aqui algumas moléculas da superfamília das imunoglobulinas também atuando nesse processo. O que é importante a gente observar é que essa adesão leucócito e células endoteliais, ela acontece de uma forma um pouco mais leve e ela consegue ser quebrada pelo fluxo sanguíneo. Então, a gente começa a entender como que acontece esse processo de rolamento. Essa célula, ela é atraída para o endotélio vascular, ocorre ali a pressão do fluxo sanguíneo, quebrando essa ligação, essa interação das moléculas de adesão, e essa célula rola. Porém, ela tem moléculas de adesão em toda a sua extensão membranar. Por isso, ela continua rolando no endotélio, continua aderida ao endotélio e participando desse processo migratório. Com isso, ela acaba ativando a liberação de algumas quimiocinas, que por sua vez vão ativar outras moléculas de adesão celular presentes na estrutura tanto das células endoteliais quanto dos leucócitos que estão em migração. Essas quimiocinas, elas são muito importantes por diversas funções, mas para nosso entendimento do processo migratório hoje, é importante compreender que elas fazem parte do processo de angiogênese tumoral também. O que liga uma coisa na outra quando a gente começa a falar do processo migratório e entender que ele também pode estar relacionado com o processo migratório para células metastáticas. Essa ativação por quimiocinas, principalmente a ativação das integrinas, promove a fase de adesão estável, que é quando essa célula ela se adere ao endotélio vascular e ela começa a reconhecer o local de chegada, o seu destino. Esse processo de adesão estável ele é mediado por duas principais moléculas, a LFA1 e a ICAM1. Essas moléculas elas são de famílias distintas. A LFA1 é das integrinas e a ICAM1 pertence à família das imunoglobulinas. As integrinas, elas são moléculas que precisam ser ativadas, né? Elas são formadas por duas cadeias, uma cadeia alfa e uma cadeia beta, e normalmente elas estão aí presentes nos leucócitos, não na membrana do endotélio. Pode acontecer algumas integrinas específicas, mas de forma geral, elas estão presentes na membrana dos leucócitos. Elas também estão sendo bem relacionadas com o processo de angiogênese tumoral, principalmente devido à sua íntima ligação com as quimiocinas. As integrinas, então, como eu mencionei, elas ficam inativas na sua forma basal. Como a gente observa aqui na imagem, ela não está expondo o seu local de ligação, o seu sítio de ligação. Ela precisa sofrer esse processo de ativação para conseguir expor o seu sítio de ligação e efetuar a sua função nesse processo migratório. O processo de ativação das integrinas também é um processo complexo, mas de uma forma bem simplificada, ocorre afastamento das cadeias alfa e beta, promovendo, né, uma deformação conformacional para trazer essa estrutura de ligação para cima, e depois ocorre um afastamento bem mais intenso dessas cadeias alfa e beta, permitindo, né, que essa molécula fique completamente exposta, ativada, deixando ali o seu sítio de ligação bem de fácil acesso.
A superfamília das imunoglobulinas, por sua vez, possui diversos representantes importantes para nós, desde anticorpos a receptores de células T, MHC, classe 1, classe 2. Mas o que nós vamos focar hoje são nas moléculas de adesão celular. A principal, né, a mais estudada nesse momento da superfamília das imunoglobulinas, principalmente em relação a câncer de tireoide, que é o foco do Laboratório de Genética Molecular do Câncer, é a ICAM1. A ICAM1 é uma molécula de adesão celular que está presente em diversos tipos de célula, tanto fibroblastos, células endoteliais, leucócitos. Ela não tem, né, uma exclusividade, por exemplo, igual a LFA1, que em teoria estaria expressa somente em leucócitos. A ICAM1 não, ela está expressa em uma diversidade de células no nosso organismo. E ela desempenha funções muito diferentes em cada uma delas. E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas ela é uma molécula muito importante e vem sendo bem estudada. Esse processo, então, finaliza-se, né, com a transmigração, que é o momento em que essa célula que está migrando, ela consegue, de fato, atravessar a parede, né, atravessar o endotélio vascular e conseguir atingir o tecido de destino. Esse processo de transmigração, ele ocorre com um rompimento temporário das interações das moléculas de adesão celular. E essa célula, por exemplo, que estaria aqui, efetuando a sua migração, ela consegue passar, né, para o tecido, rompendo rapidamente as ligações que conectam uma célula a outra e conseguindo atingir o seu destino. As caderinas, elas são uma família de moléculas de adesão celular que estão muito relacionadas com a união das células para a formação dos tecidos. Então, elas atuam principalmente nesse processo de transmigração, que ocorre o rompimento rápido das ligações que grudam uma célula na outra, que seguram uma célula na outra. Então, elas são responsáveis e atuam intensamente na formação e manutenção da integridade dos tecidos. Por isso, elas estão bem relacionadas com esse processo de transmigração. Então, o nosso processo migratório, ele se inicia com a adesão inicial, a captura, mediada pelas selectinas principalmente. Ocorre o rolamento, que é quando o fluxo sanguíneo começa a empurrar essa célula que está migrando no endotélio vascular, as ligações são rompidas e refeitas rapidamente. Ocorre a ativação por quimiocinas e o processo de adesão estável, que nós temos dois principais representantes, né, da família das integrinas, a LFA1, e da superfamília das imunoglobulinas, a ICAM1. E, por fim, o processo de transmigração, no qual ocorre o rompimento bem rápido das ligações entre as células que seguram a formação do tecido. E essa célula que está migrando, essa célula que está, né, nesse processo migratório, consegue chegar ao seu destino, chegar no tecido alvo. Então, esse processo, da forma que a gente conhece, ele é um processo migratório com 4 etapas, mediado pelas moléculas de adesão celular com um objetivo: transportar as células do sistema imunológico, as células de defesa do nosso organismo, para os locais de inflamação, para os locais onde elas estão sendo recrutadas, requisitadas e que elas precisam ter uma função efetiva. Essa é a principal, né, função do processo migratório. Isso é o que a gente conhece hoje como processo de migração dos leucócitos. Porém, quando a gente pensa no processo de carcinogênese, a gente observa que uma série de eventos mutagênicos, né, atuando numa célula normal, pode levar ela para um estado tumoral, para transformar essa célula normal em uma célula tumoral, principalmente alterando o ciclo celular. Esse ciclo celular, da forma que nós conhecemos, G1, S, G2 e mitose, ele é alterado. Os genes que atuam em todo esse processo de duplicação, conferência do DNA, divisão propriamente dita da célula, esses genes acabam sofrendo mutações, podem ser alterados, e isso transforma essa célula normal em uma célula tumoral que perdeu o controle do seu ciclo celular e está aí se reproduzindo, se dividindo de uma forma
intensa. Esse processo todo de carcinogênese causa alterações nessa célula, desde alterações de crescimento até alterações de proporção núcleo-citoplasma, alterações de forma. A gente pode observar alterações cromossômicas. Muitas alterações ocorrem para diferenciar essas células normais de células tumorais. E quando essa célula tumoral ela chega nesse estágio, né, de célula tumoral em si, ela começa a formar o seu tumor primário. Esse tumor primário, ele tem ali o conjunto de células alteradas. Quando a gente está falando de um tumor maligno, nós temos a capacidade de invasão. Essas células elas começam a se proliferar e invadir os tecidos adjacentes. Essa invasão dos tecidos adjacentes pode ocorrer também um desprendimento de algumas células tumorais que vão conseguir invadir os vasos e se disseminar para outros locais do organismo. Esse processo de disseminação, acredita-se hoje que ocorre também via moléculas de adesão celular. Então, a célula metastática, a célula tumoral, ela tem na sua membrana as moléculas de adesão celular, que vão atuar no processo migratório. E ela consegue, então, utilizar essa rota de migração como uma fonte, né, para conseguir chegar em locais distantes do organismo, formando outros, né, focos tumorais. Ela também atua nos mesmos 4 processos, ela também participa dos 4 processos que a gente conversou. Na adesão inicial, principalmente com as selectinas, né? Ela faz esse momento de adesão inicial, ele é muito importante, porque é quando essa célula começa, de fato, a usar esse mecanismo de transporte das células do sistema imune. Aqui a gente observa no estudo de Musi e colaboradores, eles avaliaram a expressão de L-selectina em 15 tumores malignos, 4 tecidos normais e 6 tiroidites. E eles observaram que a expressão da L-selectina ela era muito maior em carcinomas papilíferos da tireoide quando comparado ao tecido normal. Ou seja, as células tumorais elas tinham mais expressão, né, de L-selectina do que o tecido normal. O que corrobora com a hipótese, corrobora com a teoria de que as células metastáticas estão usando esse processo de migração, porque a L-selectina ela é uma das moléculas mais importantes para esse processo de adesão inicial, para essa rota migratória. Nesse estudo, também foi mostrado um aumento de expressão de L-selectina em carcinomas papilíferos da tireoide quando comparado ao tecido benigno. Porque o carcinoma, ele precisa, né, ele tem ali a sua função infiltrativa, ele é um tumor maligno. Enquanto que os tumores benignos, eles não têm a sua capacidade infiltrativa, então eles não vão infiltrar os tecidos adjacentes, eles não vão formar focos de metástase. Então, eles, teoricamente, não precisam da L-selectina para fazer esse processo de migração, porque eles não vão migrar, coisa que os tumores malignos, né, os carcinomas papilíferos, por exemplo, no caso desse estudo, eles podem acabar migrando, principalmente para formar metástase linfonodal, e isso precisa da L-selectina para esse momento inicial. Por isso a gente observa, né, esse aumento na expressão de L-selectina nos tecidos malignos. Esse processo migratório também envolve o rolamento, ativação por quimiocinas e o processo de adesão estável. Nesse processo de adesão estável, nós temos 2 principais moléculas, a ICAM1 e a LFA1. A LFA1 ela é uma molécula que, em teoria, só está presente, né, só estaria presente na membrana dos leucócitos. Porém, nesse estudo, foram avaliados 82 adenocarcinomas coloretais e 33 metástases linfonodais. Foi comparado o tumor primário com a metástase linfonodal e observou-se maior expressão de LFA1 nos tecidos metastáticos, ou seja, aquelas células que migraram e formaram um novo foco tumoral distante, né? Elas tinham uma expressão maior de LFA1. Já em relação
a ICAM-1, o comportamento da ICAM ele é um comportamento bem difuso na literatura. Enquanto para alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer gástrico ou coloretal, ela é considerada talvez um possível marcador para bom prognóstico, para impedir, né, a migração dessas células metastáticas para outros tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de fígado e até mesmo câncer de tireoide. Ela é considerada talvez um possível marcador para mau prognóstico, por auxiliar essas células no processo migratório. Como a gente observa nesse estudo, a ICAM-1, quando ela está super expressa, ela tem capacidade de inibir a função dos macrófagos M2. Esses macrófagos atuam principalmente na regulação imunológica, no remodelamento do tecido e na progressão tumoral. Então, a superexpressão da ICAM consegue inibir a função desses macrófagos M2, que consegue inibir, por sua vez, a progressão tumoral, porque eles não vão estar atuando nesse processo. Já nesse estudo de Buitrago e colaboradores, foram avaliadas diversas amostras de tumores tiroidianos, tecidos normais, por PCR em tempo real e imunistoquímica. E eles observaram que a maior expressão de CAM1 estava sempre relacionada, né, com características de agressividade, como presença de mutação BRAF V600E, metástase linfonodal, extensão extratiroidiana, o que traz para nós, né, uma visão de que para o câncer de tireoide, a ICAM-1 possa ser, então, um possível marcador de mau prognóstico, por estar relacionada, né, sua superexpressão está intimamente relacionada com características de agressividade. O processo migratório tem, por fim, né, a etapa de transmigração, na qual ocorre a atuação de diversas moléculas, principalmente as caderinas. Então, esse processo, ele, além, né, de começar no tumor primário, ter a proliferação, invasão dos tecidos e atingir os vasos, ele tem esse processo de disseminação pelo corpo, né, pelo organismo, e essa disseminação, ela está relacionada também, acredita-se, a literatura vem provando isso cada vez mais, com o processo migratório mediado pelas moléculas de adesão celular. E o que ocorre? Essa molécula, ela migra, consegue invadir os tecidos pelo processo de transmigração, ela forma pequenas colônias e, por fim, a gente tem a formação do outro foco tumoral, da metástase. Então, acredita-se, como eu mencionei, que seja o processo migratório dos leucócitos, das células do sistema imunológico, esse processo mediado pelas células de adesão celular, seja uma possível rota de escape, de disseminação para células metastáticas. E essa relação, né, das moléculas de adesão celular com o processo metastático em si vem sendo mostrado na literatura cada vez de uma forma mais aprofundada. Uma das maravilhas da ciência, né, que a gente consegue avançar o conhecimento de uma forma muito rápida. Inclusive, aqui eu deixo 4 artigos que são bem recentes sobre a ação das moléculas de adesão celular, tanto no processo metastático, quanto na progressão do câncer, quanto no microambiente tumoral. São funções distintas que essas moléculas possuem. Elas atuam principalmente nesse processo migratório, mas elas também estão relacionadas com a ativação de vias de sinalização intracelular. Então, elas podem aí causar outros efeitos nessas células, e essa relação dessas moléculas com o processo metastático, como eu falei, vem sendo bem estudado, vem sendo bastante reportado na literatura, e é uma temática aí muito extensa, inclusive pode estar relacionado com novos sítios terapêuticos, né, com imunoterapia, com diversos outros procedimentos, né, que podem trazer grandes avanços para nós, na forma que a gente entende tanto os diagnósticos quanto planeja o tratamento para diversas doenças. Eu agradeço a participação de todos vocês. Aqui eu deixei o meu contato, tanto o meu e-mail quanto o meu Instagram. Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem entrar em contato comigo. E até mais.